Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da primeira semana, né, do volume 4 dos PETs aí. O tema para o segundo ano da primeira semana fala sobre o capitalismo, né, o sistema social e econômico, que inclusive é o vigente hoje em praticamente quase o mundo todo, né, é, então, até por isso, ele é um sistema fácil da gente estudar ele e falar sobre ele, porque é o sistema que a gente vive, né? É mais difícil quando a gente fala um sistema comunista, né, socialista, porque é um sistema que a gente não viveu no nosso cotidiano, né? A gente sabe como ele é só por estudos. A gente não, né? Tem gente que nem sabe e dá palpite sobre eles sem ter estudado esses sistemas. Mas o capitalismo, ele surge, né, no século XIV, mais ou menos, né? Logo após a queda ou fim do sistema feudalista, do feudalismo, né? E o primeiro tipo de capitalismo que vai existir é o capitalismo comercial, que nada mais é do que trocas comerciais. As pessoas trocavam mercadorias, né, trocas, né, é chamado também de mercantilismo, é essa fase aí inicial do capitalismo, né? As pessoas elas trocavam mercadorias, né, é, depois agregava valor a essas mercadorias, inclusive começam a trocar elas por algum valor em dinheiro, não só trocas de mercadoria para mercadoria. Inclusive, é nessa época que os países europeus vão fazer as expansões marítimas a fim de descobrir novas terras, novos comércios, para expandir, inclusive, esse capitalismo comercial aí que está surgindo. E aí é nessa época que se descobre as outras terras, né? Que se descobre a América, a África, né? E por aí vai. É, durante esse período. Então, a partir desse primeiro momento começa a ter um protecionismo, né, surgimento de barreiras comerciais, as pessoas proteger o seu comércio, começa a ter algo mais privado ali de cada um, monopólio comercial, as pessoas, alguns comerciantes começam a ter monopólio sobre aquela mercadoria, né, no dentro do comércio, né, ausência de concorrência, por causa da ausência de concorrência, né, também. É, então, esse é o primeiro momento aí do capitalismo comercial. Mais adiante, no século XVIII, né, antes até do século XVIII, no século XVII, com a primeira revolução industrial, a gente teve três revoluções industriais, que é a revolução tecnológica das máquinas e tudo mais, a gente vai ter o surgimento, né, e crescimento posteriormente das indústrias pelo mundo, né? E aí a base do capitalismo passa a ser as indústrias, né? Isso dura muitos anos, né? O capitalismo ele vai se mover por anos e anos e anos graças às indústrias. O que consiste a indústria? A indústria ela pega uma matéria-prima, um determinado produto, transforma ele em outro produto, agrega valor a ele e vende esse produto para o comércio ou para outra indústria e por aí vai, né? E obtém uma lucratividade porque agregou valor naquele produto, né? A partir desse momento também começa muito a ter os trabalhos assalariados, ou seja, as pessoas começam a vender sua força de trabalho, né? Ela vai trabalhar ali durante um período no mês e ganhar por aquilo que ela trabalhou, ou seja, ela começa a vender mesmo a força de trabalho dela, isso não existia muito antes. Existia, por exemplo, no sistema feudal, existia uma troca entre o senhor feudal e o vassalo dele, né? Que o senhor feudal dava uma. Dava não, né? Tinha o vassalo tinha uma parte, né, da propriedade do senhor feudal para ele produzir para ele próprio, para ele plantar naquela parte, que isso era o pagamento dele, era como se fosse o salário dele. Mas a partir do capitalismo industrial, a gente vai ter esse trabalho assalariado mesmo. Vende a força de trabalho e ganha dinheiro com aquilo, né? Que a gente tem hoje, é muito comum aí, né? Isso vai surgir com o capitalismo industrial, né? Então, durante anos, ele passa a ser
o carro-chefe, vamos dizer assim, do capitalismo. E nas últimas décadas, né, aí meados do século XX, né, até no século anterior, começa a surgir o capitalismo financeiro, com a globalização, a expansão da globalização, principalmente no fim do século XX, a gente tem esse crescimento muito grande do capitalismo financeiro, porque ele está muito ligado à globalização. A globalização fez com que houvesse um desenvolvimento tecnológico, científico muito grande, né, e mudou o capitalismo também. Então a gente passa a ter agora esse capitalismo financeiro, que é o capitalismo da bolsa de valor, né? As empresas colocam parte delas à venda ou como ações, né? E as pessoas vão comprar na bolsa de valor, e aí tem a especulação, ou seja, o quanto vale aquela empresa, né? Aquela empresa se valoriza ou elas ou não, né? Não só empresas, vários outros tipos de negócios vão para a bolsa de valores, né? A partir desse capitalismo financeiro existe muito essa questão da especulação, ou seja, especular, achar, pesquisar o quanto pode valer aquilo no futuro, o quanto pode valer, o quanto pode valorizar ou desvalorizar futuramente, né? O que ocorre muito, né? As pessoas que investem na bolsa de valor, que vivem disso, eles compram geralmente ações em baixa, em queda, ou seja, que estão mais baratas, mas que eles especulam, né? Ou seja, que eles visualizam, né, a partir de pesquisa, são pessoas que vivem disso, estudam para isso, que futuramente aquela ação vai valorizar, né? Isso é especulação, né? O mercado financeiro, o capitalismo financeiro, ele tem muito disso, dessa especulação, né? Então, a partir do século XX, principalmente, ele acaba sendo o carro mais forte, ele acaba sendo a característica mais forte de todas as formas do capitalismo, até mais forte do que o capitalismo industrial, né? O capitalismo financeiro, ok? Ele está muito ligado a essa questão das bolsas de valores, como eu falei para vocês. Bom, gente, quais são as características do capitalismo? Qualquer tipo dele, financeiro, comercial, né? Foi lá o primeiro, o industrial, o financeiro, o último. As principais, né? O lucro, obter lucro, a gente falou, por exemplo, nas indústrias e até no capitalismo comercial, eles queriam obter um lucro com aquilo, né? Nas indústrias nada mais é do que isso, no financeiro também. Para acumular riquezas, né? O capitalismo, né? Capitalismo vem da palavra capital, ou seja, dinheiro, está muito associado a isso. As pessoas prezam muito a isso, né? Por exemplo, o sistema capitalismo a gente ouviu dizer aí, né? Enquanto pessoas na pandemia agora, enquanto milhares de pessoas estavam morrendo, pessoas defendendo, inclusive o poder público, defendendo a recuperação da economia, né? Como se pudesse recuperar a economia sem pessoas, né? A economia pode se recuperar, pessoas, vidas não, né? Mas essa é uma característica do capitalismo, é obter o lucro sempre, é preocupar sempre com a economia, com a lucratividade, né? Isso é uma característica até ruim do capitalismo, né? Outra característica, propriedade privada, né? Eles dentro do sistema capitalista se preza pela propriedade privada, ou seja, cada um vai ter a sua propriedade, a sua casa, a sua indústria, né? Nada de indústrias estatais, o Estado controlando o mínimo possível, né? O capitalismo liberal, por exemplo, ele tem essa característica, né? Tem o capitalismo que não tão liberal, que é capitalismo também, e que acredita muito na força do Estado. Eu dou um exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele prega esse capitalismo neoliberal e liberal para os outros países, né, que tem que ter um Estado que intervenha menos na economia, ou seja, que tem que ter menos indústrias estatais, o Estado regulamentar cada vez menos a economia, que a economia tem que se regulamentar por conta própria, por causa ela tem que se regulamentar a partir das ações da propriedade privada, das empresas, das indústrias, dos empresários, né, de forma privada, né, ele prega isso para o mundo, só que dentro dos seus limites territoriais, né, dentro do seu próprio país,
a gente vê ele tendo um Estado muito forte, um Estado protecionista, protege muito os produtos deles, e o que não está errado, né? O que não pode é os outros países acreditar na falácia deles, que tem que ser um Estado mínimo, não, o Estado tem que ser forte, tem que auxiliar essa questão aí, né? Mesmo dentro do capitalismo, dá sim, e a gente tem exemplos de Estado forte, um Estado que controla a economia. Trabalho assalariado, falei para vocês, ele surge, trabalho assalariado, dessa forma que a gente compreende hoje, que é você vender sua força de trabalho por um dinheiro no final do mês, né, que é o normal. Todos nós fazemos isso aí, a maioria de nós aí fazemos isso, né, a não ser as pessoas que têm, que são donas dos meios de produção, ou seja, são donas da indústria, ou outro tipo de coisa aí, às vezes no capitalismo financeiro, elas são donas de ações e por aí vai, mas tirando isso, maior parte da população no mundo é assalariada e vive dessa forma. Economia de mercado, é o que eu falei, o Estado intervém pouco ou não intervém na economia, mas isso eu falei com vocês, isso é o capitalismo liberal ou o capitalismo neoliberal, existe dentro do capitalismo mesmo países e pessoas que não concordam com isso, com essa economia de mercado, que acham que não, que o Estado tem que intervir muito, sim, na economia. Eu dei exemplo para vocês do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é símbolo do capitalismo, né? A gente tem lá no final da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, duas potências no mundo, uma tentando implementar o socialismo, que era a União Soviética, e os Estados Unidos tentando implementar o capitalismo. Então, os Estados Unidos e o capitalismo, eles são muito interligados sempre, né? Os Estados Unidos cresceu muito, virou uma potência mundial econômica graças à vigência e crescimento do sistema capitalista. E ele próprio, ele prega um pouco isso para os outros países, essa economia de mercado, mas ele próprio não faz ela dessa forma, não. O Estado norte-americano dos Estados Unidos aí, ele é um estado interventor, sim, intervém muito na economia, com regras, regulamentações, né, protecionismo ao produto deles, né, se o países de outros lugares, mercadorias de outros países adentram aos Estados Unidos, vai sofrer com esse protecionismo que há da mercadoria dos Estados Unidos dentro do próprio país, né? Então essa questão da economia de mercado, ela não é só ela não é tão característica do capitalismo em si, ela é característica do capitalismo neoliberal, liberalista, né? Existe sim países capitalistas que não fazem muito, que não concordam, vamos dizer assim, com essa economia de mercado. E a divisão de classes, né, que é um ponto aí muito negativo do capitalismo. A partir tem aquela questão da lucratividade e acumulação de riquezas. Só que essa lucratividade, essa acumulação de riquezas no capitalismo, ela se dá, né, ela vai ser concentrada na mão de poucas pessoas. Então a gente tem uma divisão de classe. Os pobres, classe média alta, os ricos, os milionários e por aí vai, né? Só para vocês terem uma ideia como que isso é desigual, foi feita uma pesquisa aí nos últimos anos, que apontou que 5% dos mais ricos do mundo, né, dos mais milionários, dos mais abastados do mundo, eles têm, né, a mesma riqueza dos outros 95% junto, ou seja, precisa de 95% da população mundial juntar a riqueza de 95% da população mundial para igualar a dos 5% mais ricos, né? Então, só para vocês terem uma ideia como que é desigual essa balança, e isso é um ponto muito negativo do sistema capitalista. Então, basicamente é isso, gente. Quando a gente fala de sistema socioeconômico, eu costumo falar o seguinte: as pessoas apontam muito falhas que houve no sistema comunista, né, durante a União Soviética, própria Cuba, que hoje está se abrindo muito ao mercado, está se tornando um país capitalista. Então, aponta muito defeitos, falhas nesse sistema aí, né, no socialismo e no comunismo.
Mas a gente também tem que apontar falhas no capitalismo, porque elas existem, né? É, eu concordo que há falhas, houve falhas no sistema comunista, socialista, mas há muitas falhas, sim, no sistema capitalista, né? A gente não pode falar que um sistema deu certo enquanto tem pessoa no mundo morrendo de fome, né? A gente não pode falar que um sistema deu certo enquanto 5% da população mundial, que é uma minoria, né? Minoria mesmo, contém a mesma riqueza dos outros 95%. Né? Um sistema desse não deu certo, né? Falar que voltar, fazer com que haja socialismo, né? Voltar não, né? Fazer com que o socialismo seja a ordem vigente no mundo, ou o comunismo, eu também concordo que há falhas neles que tinham que ser revistas, mas o capitalismo também tem várias falhas, ok? Então podem fazer as atividades da primeira semana, uma matéria muito importante, de suma importância, a gente entender o sistema socioeconômico que a gente vive, inclusive. É importante a gente entender todos os sistemas socioeconômicos, até para a gente ter ideia do que se trata, né? Porque a gente vê muita gente falando muita coisa errada, principalmente sobre socialismo e sobre comunismo, nem sabe o que são, mas saem falando. Então é importante a gente estudar, né? Para a gente não cometer esse tipo de erro, ok?